Vamos lá, galera. Estamos ainda falando do campo de concentração religioso, fazendo uma comparação bem grotesca com a época do nazismo, dos campos de concentração, mas querendo dizer que a estratégia de marketing e de destruição da alma humana é muito parecida com os dias de hoje. Dias de hoje muito bem camuflado, né? O nazismo passou a fazer acepção de pessoas dentro da própria Alemanha. Então, os próprios alemães muitas vezes eram vítimas das atrocidades, das ideias de Hitler e do seu governo e da sua ideologia. Então, por exemplo, os mais fracos, os deficientes, as casas de asilo, de pessoas com problemas mentais, eles estavam começando já a exterminar os próprios alemães, como por exemplo algumas casas para tratamento de doenças mentais que o governo alemão bancava, passou a parar de enviar dinheiro e mais, a perseguir e a matar, numa eutanásia ativa para banir do meio perfeito da raça ariana os doentes incuráveis, né? Então essa exclusão das pessoas mais necessitadas, ela é algo, esse fato, esse movimento é algo ativo no meio religioso hoje. A religião não quer os mais fracos, a religião quer os mais competentes, os mais ricos, os mais inteligentes. A religião, como no tanque de Betesda, quem recebia a bênção era o mais capacitado de chegar até as águas. Os mais fracos nunca eram curados, né? Era desse jeito. Então isso tudo gerou naquele povo alemão, até mesmo naqueles que eram mais sensíveis, uma mente matemática, né? Uma mente, almas matemáticas. Essas pessoas elas estavam expandindo o campo da ciência. Os alemães eram extremamente inteligentes e estudiosos, só que eles estavam sequestrando as emoções. E é isso que a religião legalista, as pessoas legalistas, as pessoas que querem impor regras, normas, é isso que acontece com o povo que está ouvindo isso. Eles viram pessoas cartesianas, matemáticas, de acordo com as normas e com as regras no cumprimento daquilo, não conseguem fugir daqueles limites, daqueles ambientes para alcançar a emoção humana, a consciência humana, a necessidade da alma humana, alcançar o amor pela alma humana, porque o legalismo é maior do que isso, né? Então a matemática religiosa, ela alterou a capacidade, a matemática religiosa tirana, legalista no meio das igrejas, ela fez uma alteração na capacidade de você enxergar no outro a angústia do outro, de você enxergar a necessidade do outro, por causa desse sistema, por causa desse pensamento matemático legalista, de leis e normas e regras. Então, sempre são aptos para julgar, porque a lei está ali, então se julga ali. E se você não conseguir cumprir aquilo ali, ou você não quiser, você está excluído, porque você não pertence àquele meio. Você não faz a vontade daquele meio. Então eles excluem como se fosse uma eutanásia mental religiosa de emoção, de consciência. Vocês não estão vendo como é que é parecido? Muitas religiões hoje excluem pessoas mais necessitadas e alteram a capacidade de enxergar a angústia do outro por causa das suas leis e de suas normas. Então as leis religiosas, todas as leis religiosas, elas medem o seu esforço, mas não mede a sua humanidade. Ela mede o seu esforço, a sua meritocracia, mas não a sua humanidade e a sua emoção. É o que estava acontecendo com os alemães. Eles estavam medindo a inteligência deles, esqueceram de medir a humanidade dentro do povo.
a angústia do povo. Eles esqueceram disso. Essa lei religiosa e a lei nazista, eles eram muito bons para medir os dados impostos e a ideologia imposta, mas eles não conseguiam medir o altruísmo mais, perderam a sensibilidade. Eram psicopatas circunstanciais. Não eram psicopatas de DNA como Hitler, mas Hitler e alguns do seu governo, mas a maioria era psicopata circunstancial, perdeu o foco no homem, não conseguia mais ser altruísta, né? E a capacidade de ser religioso sem dar nada, né? Uma ideologia que deveria ajudar o próximo, ela sempre tira a religião. A religião massacra as pessoas desse jeito, tirando inteligência, tirando capacidade de pensar, tirando consciência, tirando liberdade, impondo leis matemáticas cartesianas, almas frias, almas congeladas, incapazes de olhar para o próximo, incapazes de olhar para a necessidade do próximo. Geralmente esses tiranos nessas igrejas que viram os suprassumos, os ungidões, os pastorzão, os pastores, viram tiranos porque eles querem a imagem deles agora, eles se acostumaram em serem o centro de tudo. Assim como Hitler se endeusava, esses pastores estão se endeusando. E geralmente todo predador tem medo de ser predado, né? É assim que acontece. Eles morrem de medo de alguém expor a farsa deles, a vida farsante deles, né? Por exemplo, a polícia SS de Hitler, eles tinham um fanatismo quase religioso. Hitler fez isso com eles. Então, uma polícia que era para manter a ordem, no país, ela virou uma polícia de perseguição dos mais fracos, dos mais humildes, né? Então, a matança passa a ser algo comum. A exclusão religiosa passa a ser algo comum. Então você fala para a pessoa que ela não está cumprindo as normas, as regras, que ela não serve mais para aquele meio, ou que ela não se encaixa mais. Isso se torna algo comum. Você esquece de ver a angústia dela, a necessidade dela. Por que ela está questionando aquilo? Ela está certa, ela está errada? Você apenas exclui, né? Assim com o sistema religioso. Olha só, ambientes tiranos não gostam de educação. Hitler ele nunca foi bem sucedido nas suas intelectualidades. Ele nunca foi bem sucedido na sua educação. Ele nunca foi bem sucedido em quase nada que fez. E hoje, o sistema religioso, ele evita a educação. Ele transforma apenas a sua palavra, a sua ideia, em algo central e único, exclusivo. Então eu já vi pastores falando assim, que você faz teologia e você se perde na presença de Deus. Então não faça teologia, aprenda só o que nós estamos pregando que é suficiente. É uma barbaridade com a consciência e com a inteligência humana. Eu já vi pastores dizendo que quanto mais você estudar, mais longe de Deus você vai ficar. Isso são palavras de religiões tiranas e de tiranos também. E você tem também, além disso, dessa tirania, não gostar de educação, a maioria das igrejas assim, o povo não estuda. Porque o povo as pessoas viram sistematizados, eles viram pessoas cartesianas matemáticas, então, por exemplo, eles dão mais valor ao dinheiro e ao retorno da sua barganha com dízimo, do que a própria pessoa. Então, se você começar a ensinar a Bíblia para eles, eles vão perder esse mecanismo de troca, de barganha de dinheiro, eles vão passar a olhar para a angústia do próximo, a olhar para o necessitado, dar valor para o necessitado, e aí os tiranos caem. E esse é o grande problema. Eles não querem cair. Eles não querem perder esse sistema que eles comandam, que eles mandam. Por causa disso que eu sempre falo que essa questão de autoridade espiritual, de unção, de ungido, olha,
A autoridade espiritual é a ovelha que tem sobre o pastor. Essa autoridade espiritual. Ela escolhe essa autoridade espiritual. Ela se identifica com o pastor. Não é o pastor que comanda ninguém. Não comanda nada, é um tirano. É um grande tirano. E tem a tática também de defender a higiene racial. Eliminar do meio deles todo DNA falho. Essa higiene racial que eles queriam fazer. E aí você vê também no meio religioso a tendência de eliminar outras religiões. No caso, você não ter parceria, ou não ter comunhão, ou não ter amizade com outras religiões. O catolicismo com o espiritismo, você começa a fazer no seu meio, a sua rede de relacionamento só daquela religião, só da sua instituição. E esquece do resto em volta. Você que é evangélico, você acha que um católico não tem necessidades? E aí você não vai fazer nada porque é católico? Isso é uma tática nazista de higiene racial. Higiene racial, é isso mesmo. Então, para formar a raça ariana, não é? Instituições que querem formar uma raça pura. Só eles são os melhores, são os maiores. É assim que Hitler fazia também na Alemanha. Por causa disso temos que tomar muito cuidado. Tiranos religiosos estão se levantando hoje. No Brasil, no mundo. Instituições estão... As pessoas das instituições estão ficando burras. Estão ficando ignorantes. Não podem pensar, não podem ser criativos, não podem questionar. Não são livres mais. Por causa dessa tirania religiosa que prega uma raça única, que prega a eutanásia dos mais fracos, que prega essa higiene racial. É assim. Certa vez me convidaram para ir numa igreja, que aí pediram para eu entrar no site, né? Antes, que aí eu ia gostar muito de ver aquilo e eu iria nessa igreja. Olha, a hora que eu vi o site, eu saí correndo, falei, não quero visitar essa igreja. Eu posso ser amigo da pessoa se ela quiser ser minha amiga, né? Mas eu não posso entrar numa igreja assim. O que eu vi no site? Cara, pessoas perfeitas. Era tudo perfeito. As casas lindas, perfeitas. Com acabamento lindo. As pessoas todas arrumadas, engomadas. Todas com sorriso, felizes, alegres. Eu fiquei pensando, isso aí só pode ser coisa do demônio. Porque não é esse meio que a gente tem que viver. Senão a gente passa a ser uma raça ariana, pura, linda, maravilhosa, sem falha no DNA. E não é assim no meio do povo de Deus. Se eu entrasse no site e olhasse pessoas ajoelhadas clamando a Deus, pessoas orando no meio de pessoas necessitadas, pobres, com certeza ia me interessar por essa igreja. Agora, o que eu vi não é coisa de Deus. É diferente, tá vendo como os nossos valores são invertidos? Nós invertemos os valores. Cuidado. Campo de concentração religioso, parte 4.